Bom dia pessoal, bom dia quem está entrando. A gente está fazendo a leitura desse livro. Se hoje você está passando por um momento difícil aí da sua vida, continua com a gente aqui nessa live, que a gente vai te ajudar a resolver o problema que você está enfrentando aí hoje. Como nada acontece por acaso, você caiu aqui e permanece, que a gente vai te fazer entender quem você é. Bom dia, mãe. Bom dia a todos. Quem tá aí pela primeira vez, hoje a gente tá lendo capítulo 33 deste livro, Uma Vida com Propósitos. E se você ainda não encontrou um propósito para sua vida, fica aqui com a gente, que nós vamos ajudar você a encontrar esse propósito na sua vida. Vocês estão me ouvindo direitinho? Me dá um ok aí, por favor. Deixa eu melhorar esse microfone aqui. Bom dia, Alessandra. Pessoal, esse livro, a gente já viu várias coisas nele. Inclusive que a nossa missão aqui é obedecer a Deus e servir as pessoas. E o capítulo de hoje está falando como agem os verdadeiros servos de Deus. E eu faço sempre um resumo da leitura e depois a gente faz uma reflexão, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada. Então tá, vamos lá. Servimos a Deus ao servir os outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígios e posição. Se há muitas pessoas a servirem, então você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com a mentalidade do seu eu primeiro, agir como servo não é uma opção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço, não de posição social. Deus determina nossa grandeza pela quantidade de pessoas às quais servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão contrário à ideia de grandeza do mundo que já é difícil compreender quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque. E 2000 anos depois, muitos líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência, denominações e organizações. Milhares de livros foram escritos sobre liderança, mas poucos sobre serviço. Todos querem liderar, mas ninguém quer servir. Embora conhecer sua forma seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir, não para ser egoísta. Sem coração de servo, você será tentado a empregar mal a sua forma, usando-a para vantagens pessoal. Você também será tentado a usá-la como desculpa para se eximir de satisfazer algumas necessidades. Deus costuma testar nosso coração, pedindo-nos que sirvamos em modalidades para as quais não fomos formados. Se você vir um homem caindo numa vala, Deus espera que você o ajude, e não que diga, não tenho o dom da misericórdia, nem da assistência. Sua forma revela seu ministério, mas seu coração de servo revelará sua maturidade. Não é necessário talento especial para, depois de uma reunião, coletar o lixo e empilhar as cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária. Os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Eles não preenchem o tempo com atividades que possam limitar sua disponibilidade. Querem estar prontos a servir imediatamente quando são chamados. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido? Na condição de servo, você não pode escolher lugar e momento para servir.
Ser servo significa desistir do direito de controlar a própria agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Se ao iniciar cada dia você lembrar que é servo de Deus, as interrupções não lhe causarão frustrações, pois sua agenda será organizada conforme o que Deus planejar para a sua vida. Os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Os servos estão sempre interessados em saber como ajudar os outros. Quando vem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar exatamente como a Bíblia nos ordena. Sempre que tivermos oportunidade, faça o bem a todos, especialmente aos da família de fé. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem à sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. Elas passam rapidamente. E às vezes, uma única vez. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm na mão. Servo não dá desculpas, não deixa para a última hora, nem espera circunstâncias melhores. Nunca diz, um dia desses ou quando for a hora certa, simplesmente faz o que precisa ser feito. Se você ficar esperando por condições perfeitas, nunca realizará nada. Deus espera que você faça o que puder com o que tem, onde quer que esteja. Um dos motivos que impedem muitos cristãos de servir é que eles temem não ser bons o suficiente para servir. Acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para as celebridades. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos devem fazê-lo de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é, ela precisa ser feita? Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples e humildes. Deus jamais irá eximi-lo do trivial. É parte vital no currículo de seu caráter. Se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está na verdade enganando a você mesmo. Você é, na verdade, insignificante. É nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. O coração de servo revela-se em pequenos atos que outros nem pensam em realizar, como quando Paulo reuniu gravetos para acender uma fogueira, a fim de que todos se aquecessem após o naufrágio. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas em tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. No entanto, antes de tentar o extraordinário, procure ser útil no trivial. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus que a realizar as pequenas tarefas. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem as tarefas, cumprem as responsabilidades, mantêm as promessas e honram os compromissos. Não deixem um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Assumem obrigações de forma casual e então as descartam pelas razões mais fúteis, sem nenhuma hesitação, nem remorso ou arrependimento. As pessoas podem contar com você? Há promessas que você precisa manter, votos que precisam cumprir e compromissos que precisam honrar. Isto é um teste. Deus está testando sua fidelidade. Se passar nesse teste, você estará em boa companhia. Os verdadeiros servos mantêm a discrição.
Servos não se promovem nem chamam atenção para si. Em vez de agir para impressionar e de se vestir para fazer sucesso, prestam serviços uns aos outros com humildade. Se foram reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade os distraia de seu trabalho. Quando der esmola, não tente se fazer notado. Se agir assim, você não receberá a recompensa da parte do seu Pai no céu. A autopromoção e a postura de servo são inconciliáveis. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação nem pelo aplauso. Vivem para uma plateia com uma única pessoa. Você não achará muitos servos verdadeiros entre os que se põem no centro das atenções. Na verdade, isso é impossível. Os verdadeiros servos evitam. Infelizmente, muitos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridades. Tornam-se viciados em atenção, sem tomar consciência de que a luz dos holofotes deixa a pessoa cega. Sabendo disso, não desanime quando seu serviço não for notado. Persista em servir a Deus. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes. Força, nada de desânimo. Dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Sirva a Deus quando sirvo os outros. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos seus seguidores, certamente serão recompensados. Sempre tem a pergunta no final do capítulo, quem estiver acompanhando e anotando, se quiser anotar. Qual das seis características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? Qual das seis características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? Lembrando, se vocês não tiverem prestado bem atenção, as seis características são: os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Ele trouxe para nós aqui o seguinte: os verdadeiros servos, as pessoas que estão aqui para servir as outras, elas não se ocupam o tempo todo, porque elas sabem que a qualquer momento alguém pode precisar da sua ajuda. E elas estão disponíveis em tempo e emocionalmente para ajudar essas pessoas. E que seja às vezes financeiramente, do jeito que ela achar que essa pessoa precisa da ajuda dela naquele momento. Então, sempre estar à disposição, lembrar daquela frase, sempre pensar mais no outro do que em você mesmo. E pensar mais no outro não é pensar menos sobre você. Você sabe quem você é, você tem a sua concepção e você pensa também em você. Mas em primeiro lugar você pensa no outro. E você está disponível para servir quando ele precisar. E o ajudar a pessoa é o seguinte: às vezes vocês já perguntaram a alguém assim, você está precisando de alguma coisa? E o que a pessoa responde? Não, obrigada, não estou precisando de nada, não. As pessoas, elas têm uma dificuldade em mostrar fraqueza. Elas têm uma dificuldade em mostrar que precisam da sua ajuda. E quando você tem um coração de servo, quando você está ali realmente para servir as pessoas e obedecer a Deus, você entende o que aquela pessoa precisa naquele momento. Às vezes você conhece alguém que está passando por um momento muito difícil e você liga para essa pessoa ou você vai à casa dessa pessoa e pergunta: você está precisando de ajuda com alguma coisa? Ela sempre vai responder: não estou precisando. São raras as pessoas que assumem que estão precisando de ajuda. Então cabe ao seu coração de servo entender o seguinte: essa pessoa está passando um momento muito difícil. O que eu posso fazer por ela? Será que eu posso ir até a casa dela? Conversar um pouco?
Será que eu posso levar um bolo, um agrado? Será o que eu posso fazer por essa pessoa? Será que eu posso fazer para ela uma refeição? Será que ela não está conseguindo nem alimentar? O que eu posso fazer? Então, estar sempre disponível para ajudar quando as pessoas precisam. Isso é ter um coração de servo. Segundo, os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Acabei de falar. Eu até antecipei que quando você realmente está ali para servir, quando você abriu o seu coração para Deus, quando você entende que está nessa terra não para se servir, não para ser servido, mas sim para servir, você entende a necessidade do outro. Você entende a necessidade das pessoas, quando elas precisam da sua ajuda e como elas precisam da sua ajuda. Porque todos nós sabemos que as pessoas têm uma fraqueza. Por que não ajudar no momento que elas precisam? Será que o seu coração está de servo? Será que você entende o que aquela pessoa está necessitando naquele momento? Será que você consegue olhar para aquela família e pensar, essa família precisa de algo, como eu posso servir? Como eu posso ajudar? Isso é ter um verdadeiro coração de servo. Estar disponível e entender a necessidade do outro. Terceiro, os servos fazem o melhor que podem com o que tem na mão. Então, essa desculpa, pessoal, que eu vejo muitas pessoas tomando essa posição, tendo essa desculpa de quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar muita gente. Quando eu conseguir alcançar tal cargo, eu vou conseguir ajudar a gente demais, porque agora eu estou ocupado demais, eu estou estudando demais, eu estou trabalhando demais. Então, Deus traz para nós uma lição nesse capítulo de que não é sobre você. Você está fazendo as suas coisas, você está vivendo a sua vida, mas você está esquecendo do que há de mais importante aqui nessa terra, que é servir as pessoas. Vocês lembram de ontem, quem participou? Mas a gente tem um dom especial. Cada um de nós tem um dom especial. E Deus precisa que você use esse dom para ajudar as pessoas. Deus precisa que você abra o seu coração para que ele seja um coração de servo. É com o que você tem na mão. É com a sua história, é com suas palavras. É com o que você sabe que você pode ajudar as pessoas. Mas a gente sempre fala em ajudar e as pessoas entendem que é ajudar material, que é ajudar com coisas materiais. E não é sobre isso. Às vezes é uma palavra, você muda o dia daquela pessoa. Às vezes um simples bom dia, como você está, muda a vida de alguém. Mas nós somos incapazes de olhar isso porque estamos sempre ocupados demais. Sempre tem coisas demais para fazer. Sempre tem obrigações demais para fazer. E você não consegue olhar aqui do seu lado e ver que tem alguém precisando da sua ajuda. Seu coração hoje não é de servo, se você age dessa forma. Você precisa abrir o seu coração para que ele seja humilde. Se você se acha grande demais para ajudar alguém, se você se acha grande demais para fazer tarefas simples, ele deu um exemplo que todas as vezes que eu faço reunião na minha empresa, eu dou o mesmo exemplo. Por que depois de uma reunião, por que depois de um café, todos não podem lavar suas xícaras, lavar os seus pratos, arrumar a sua cama? Isso é educação básica, pessoal. Isso é educação básica, isso não é só você ter um coração de servo, não. Eu já contei aqui, no Japão não tem aula para as criancinhas pequenas mais. É ensinar a educação básica. É incentivar o professor da sua filha, as pessoas que estão do lado, quem lida com a educação, a ensinar a educação básica para as crianças. Eles não sabem tratar um ser humano como um ser humano de verdade. Os adolescentes, eles não sabem nem o porquê da existência deles aqui na Terra. Então isso é você ter um coração de servo.
É você entender que precisa ser humilde o suficiente para lavar o seu copo, para lavar o seu prato. Isso é um agradecimento para alguém que faça uma comida para você. É arrumar sua cama, é jogar o seu lixo fora, é colaborar com a natureza. É o mínimo que a gente pode fazer com o coração de servo que a gente tem. E quarto, os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Eu acabei de falar. Se você está executando o seu trabalho que você acha muito chique, muito difícil, que demanda muita energia, muita atenção, muito estudo, você está tentando dar o seu melhor naquilo ali que você está fazendo, né? Você pode ser um profissional que lida com o dinheiro das pessoas, que lida com a vida das pessoas. Então você está fazendo o seu melhor naquele momento. Por que quando você vai lavar um prato, que você come nesse prato, ou quando você vai arrumar a sua cama, você faz de qualquer jeito? Porque você não está pronto para executar todas as tarefas com o coração de servo. E aí você se acha grande demais, você se acha com ocupação demais para cumprir aquelas tarefas triviais, aquelas tarefas mais simples. E são elas que são contabilizadas por Deus. Ele não espera que você faça algo grandioso para que Ele reconheça o seu coração. Então são as pequenas tarefas que vão medir o quanto você se dedicou a Deus e às pessoas aqui nessa terra. É entender que qualquer ajuda e qualquer tarefa, ela tem que ter o seu melhor, ela tem que ter a sua melhor dedicação. Um bom dia como você está para alguém tem que ter o seu melhor, tem que ser do seu coração. Vocês já viram as pessoas falando, bom dia, tá tudo bem? A pessoa nem quer saber se você tá tudo bem. Ela simplesmente está falando aquilo automaticamente. O que eu trago sempre sobre a religião. Infelizmente, muitas pessoas se desconectam de Deus porque elas se aprofundam na religião. E elas começam a agir automaticamente. Elas começam a fazer orações prontas que atrapalham a conexão com Deus. Elas esquecem qual que é o real objetivo delas ali, fazendo aquela oração. Exatamente o que acontece quando você não entende por que você está aqui na Terra, que é para servir em qualquer tarefa. Se você se acha grande demais para executar algumas tarefas, você precisa repensar sobre a sua vida. É entender que alguém que está na sua casa arrumando o seu jardim pode precisar da sua ajuda para carregar um instrumento, um objeto, porque ele está sozinho. É entender que alguém está parado na estrada com o pneu furado, com o carro estragado, ele pode precisar da sua ajuda. Mas você está atrasado demais. Você sempre está ocupado demais para ver isso. É olhar para o lado e entender que alguém está precisando da sua ajuda. Talvez aí na sua casa. Talvez o seu vizinho. Talvez alguém que você conheça, que faça parte da sua comunidade. Mas você sempre está ocupado demais. Executando as suas tarefas, as suas obrigações. Esquecendo que você está aqui para servir. Você está aqui para cumprir as simples tarefas. Deus espera que você tome essa atitude, que você seja um ser humano melhor. A maioria das pessoas, eu li aqui nesse capítulo, elas começam com o coração de servo, elas abrem o seu coração para servir, mas quando elas começam a crescer, quando elas começam a adquirir coisas, bens materiais, elas se tornam celebridades. Celebridades não conseguem ter o coração de servo. E celebridades no sentido de que o único objetivo dessa pessoa é bem material. É atenção, é palco, é holofotes. Isso é
você não servir com coração de servo. Quinto, os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. O verdadeiro servo, ele cumpre a tarefa que ele tem que cumprir. Ele não deixa nada pela metade. O verdadeiro servo, ele não faz aquilo só naquele momento. Ele termina o que ele começou. Se você começa ajudando alguém, começa estando ao lado dessa pessoa, entendendo a necessidade dela naquele momento, e você abandona depois, pode ser que ela não consiga se sustentar sozinha. Porque ao redor dela não existe pessoas como você. Se você mudar o seu coração, se você tornar o seu coração um coração para servir, vai existir poucas pessoas como você. As pessoas, infelizmente, elas não estão prontas. Elas estão sempre ocupadas demais. Se você quer ser diferente das outras pessoas, se você quer entender aquela frase que a sua mãe te falou, você não é todo mundo, para de ser todo mundo. Para de agir como todo mundo. E comece a agir com o seu coração de servo. Entenda que você está aqui para ser humilde. Você não está aqui para ser maior que ninguém. Nós somos todos iguais diante de Deus. Porém, uns entendem a maturidade espiritual e outros não. Uns descobrem os seus dons e outros não. Uns descobrem a sua missão e outros não. Essa é a nossa diferença. E não, a nossa diferença não é aquisição material. A nossa diferença não é se o outro tem mais dinheiro, se ele tem mais bens, se ele tem um carro mais bonito, se ele tem a casa mais bonita. Isso não diferencia nada essa pessoa de você. Nada. Mas o quanto ele cresceu espiritualmente, o quanto ele amadureceu diante de Deus, diferencia. Vocês são diferentes. O grau de humildade também diferencia. O coração para servir também torna as pessoas diferentes. Mas adquirir bens materiais e achar que a gente é melhor que o outro não tem diferença nenhuma. Então, o último, o verdadeiro servo mantém a descrição. Eu acabei de falar sobre as celebridades. E tem muita gente que faz uma boa ação e conta para as pessoas para serem vistas, para alimentar. Lembra do ego? Eu sempre falo dele aqui. Então, se você faz uma boa ação, se você vai à casa de alguém, se você vai ajudar alguém em algum momento, guarde isso para você. Você não precisa de palco, porque o seu coração está aqui para servir. Servir as pessoas e não o seu ego. Se fosse para servir o seu ego, a gente não faria boa ação e ficaria calado. A gente teria que expor isso em redes sociais. Tem algumas pessoas que fazem isso. Na sua comunidade, na sua casa, onde você estiver, você teria que expor isso. Mas a gente está aqui para ser discreto. A pessoa que está sendo ajudada, ela está vulnerável. Ela não precisa que você grite o nome dela para dizer que ela está precisando de ajuda. Ela não precisa e ela não quer aquilo. Aqui, se você fizer o bem a alguém e contar para as pessoas, você vai deixar aquela pessoa ainda mais vulnerável, ainda mais necessitada. Há situações que são diferentes. Por exemplo, tem pessoas que vão precisar da sua ajuda e da ajuda de outras pessoas também. Isso é criar um grupo, uma comunidade e dizer, vamos ajudar juntos essa pessoa? Ela precisa não só da minha ajuda, mas também precisa da sua. E a gente faz muito isso com ajuda financeira.
Às vezes tem alguém que está precisando de uma cesta básica, mas você não tem condição de dar essa cesta básica sozinho. Aí o que você faz? Procura pessoas que são como você, que têm o coração de servo, que você sabe que pode te ajudar naquele momento. Explica para ela, vamos ajudar uma família que está precisando nesse momento? Se a pessoa tem um coração de servo, ela vai te ajudar da maneira que você quer ajudar, que é no anonimato, que é sem expor essa família, que é sem expor a sua atenção. As pessoas que têm o coração de servo, elas conhecem os outros coração de servo. Entender que quando você precisa de ajuda, se coloque no lugar dessa pessoa, tenha empatia. Se fosse você precisando hoje da ajuda de alguém, você gostaria que essa pessoa te expôsse? Se fosse você hoje precisando da ajuda de alguém, você pediria? Se coloque no lugar do outro. Entenda o quanto é difícil para as pessoas se colocarem na posição de humilde, se colocarem na posição de fragilidade. Se vocês começarem a se colocar no lugar do outro, as suas atitudes, elas vão ter um olhar diferente. Porque você vai entender, se fosse comigo, será que eu gostaria que essa pessoa contasse para todo mundo que ela me ajudou? Se fosse comigo, será que se eu precisasse da ajuda dessa pessoa, eu pediria? É se colocar no lugar do outro. Simples assim. É entender, essa pessoa, será que ela está precisando da minha ajuda? Ela perdeu alguém recentemente. Ela teve um filho e a família é grande. Será que ela está precisando da minha ajuda? Será que ela está precisando da minha ajuda para direcionar ela para algo? E pessoal, lembrem-se do que eu disse. Se alguém não estava aqui, eu vou dizer de novo. Até o próprio não é servir a alguém. Porque quando você diz não para a pessoa, você entende que naquele momento ela precisa ser servida daquela forma. É algo que ela necessita na vida dela naquele momento. E aí você não fala. Sabe por quê? Falei ontem. Você quer alimentar o seu ego. Aí você tem dificuldade enorme em falar não com alguém. E não é porque você é bom demais, ou porque você é boa demais. E você não está deixando o seu coração de servo agir por você. O servir é dar às pessoas o que elas precisam e não o que elas querem. Isso é servir. E ter um coração de servo é entender o que elas precisam, diferente do que elas querem. Isso é ter um coração de servo. E eu trouxe algumas perguntas, vou fazer para vocês. Quem quiser anotar, quem quiser responder na cabeça, quem quiser só refletir, faça da sua forma, tá? Faça do seu jeito. Mas eu quero que vocês reflitam sobre como vocês andam servindo as pessoas hoje. Como você está dedicando o seu tempo e o seu coração a ser um coração de servo. Primeira pergunta: eu sirvo ou escolho quando quero servir? Essa pergunta é forte, hein? Eu sirvo ou escolho quando quero servir? Porque escolher servir é muito fácil. A gente quer sempre fazer o que a gente tem facilidade, o que a gente tem habilidade, mas o que é difícil, ninguém quer fazer. São raras as pessoas que querem fazer o que é difícil, não é? Quem quer lavar a vasilha depois da refeição? Depois do almoço de domingo? Quem quer lavar? Ninguém quer. Mas é o saber que você precisa fazer, porque você vai ajudar alguém. É por isso. Quem quer fazer tarefas difíceis? Ninguém.
mas é entender que você está aqui para isso e você precisa fazer. Nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Fico frustrado quando não sou reconhecido? Quando as pessoas não veem o que eu faço, eu fico frustrado? Eu acabei de dar o exemplo da vasilha. Será que se você lavar as vasilhas e ninguém souber que foi você, você vai ficar frustrado? Ou será que você vai falar, você viu que eu lavei as vasilhas ontem? Porque você precisa de reconhecimento. Então, em primeiro lugar, continua sendo o seu ego e não o seu coração de servo. Porque você fez aquilo para ajudar. Você fez aquilo para servir. Você não precisa contar para ninguém. Será que você fica frustrado? Quando você não é reconhecido? Quando algo que você fez não foi reconhecido? Faço o que precisa ser feito ou só o que me dá prazer? Faço o que precisa ser feito ou só o que me dá prazer? Acabei de falar. Você está fazendo algo porque você gosta ou porque você entende que é necessário ajudar naquele momento? Tem tarefas que a gente realmente não gosta. Se alguém falar comigo que gosta de lavar a vasilha, eu tenho que fazer uma profundidade com essa pessoa. Porque são tarefas difíceis. Tarefas de casa, elas são difíceis. Mas tem alguém aí dentro da sua casa que faz tudo isso por você e você não reconhece. Sua roupa tá limpinha, sua comida tá feita. Tem alguém que faz e tá te servindo o tempo todo. E você tá sendo um consumidor do mundo. Tá sendo servido e esquecendo de servir as pessoas. Você não vê esse simples gesto que pode mudar a vida de alguém dentro da sua casa. Aí você quer ir pra rua e procurar famílias que estão precisando de ajuda. Você quer ir para a rua, procurar alguém que está com dificuldade naquele momento, precisando da sua ajuda. Mas você esquece que aí dentro da sua casa tem alguém precisando da sua ajuda. Tenho iniciativa ou sempre espero alguém pedir? Eu falei sobre isso, mas agora vocês vão anotar e vocês vão se perguntar isso agora, tá? Eu tenho iniciativa ou sempre espero alguém pedir? Será que você está esperando alguém pedir sua ajuda? Ou será que você está reconhecendo que aquela pessoa precisa da sua ajuda? Minha motivação é ajudar ou ser notado? Eu realmente quero servir ou eu estou querendo aplausos? Se ninguém soubesse o que eu faço, será que eu continuaria fazendo? Estão lembrados da vasilha? Se ninguém souber que você lava as vasilhas, será que você faria? Se ninguém soubesse que toda semana você ajuda uma pessoa, será que você continuaria fazendo? Ou será que a sua recompensa são os aplausos? São as pessoas enxergarem o que você está fazendo? Pessoal, essas perguntas são muito profundas e eu acredito que se a maioria de vocês se perguntarem isso para o seu coração, vocês vão conseguir extrair muita coisa daí. Por que que você hoje não consegue agir com o coração de servo? E a primeira coisa é ocupar 100% do seu tempo. Aí você vem me falar, Vanessa, porque eu preciso trabalhar para colocar comida dentro de casa e não sei o quê. Quando você está servindo a Deus, tudo o que você faz, Ele multiplica. Então, se você está tirando um tempo para dedicar a Ele e as pessoas, pode ter certeza que o tempo que você tem para o seu trabalho, ele está sendo reconhecido. Quem precisa de reconhecimento ainda não entendeu o que é servir. E hoje, pessoal, eu quero deixar de novo a nossa pergunta. Para você servir alguém, você precisa entender quem você é, qual dom você tem, qual é a sua missão aqui nessa terra, por que Deus resolveu fazer você único, singular.
porque Ele te fez e jogou a forma fora. A missão que você tem que cumprir aqui, só você vai fazer. Então, eu acho que a primeira reflexão para quem ainda não fez, quem não está acompanhando nossa live, e todos os dias eu faço essa pergunta, é quem você é. Você já entendeu a sua existência? Entenda primeiro quem você é, porque aí você vai entender onde você pode ajudar, onde você pode servir. Se você tem dificuldade em entender quem você é, comece a servir, que você vai descobrir. É o simples fato de entender que você não está aqui por sua causa. Você não está aqui para ser servido o tempo todo. Quando você é servido o tempo todo, você torna o mundo um mundo disfuncional. Porque tem alguém servindo mais que você. Você está desequilibrando essa balança. É entender que se você faz o bem para alguém, se você serve a alguém, essa pessoa não precisa te retribuir. E você não tem que colocar essa expectativa em cima dela. Você está aqui para servir independente do resultado. E tudo que você faz volta para você. Se você serviu naquele momento e aquela pessoa ela não reconheceu, tá tudo bem. Você não está procurando palco, você está procurando servir. Mas lá na frente, alguém vai te servir também. Isso é a lei do universo. Isso é comprovado por matéria, por frequência, por energia. Então nós estamos aqui para servir. Mas descubra primeiro quem você é. Procure respostas para a sua existência. Procure entender qual é a sua missão aqui nessa terra. E hoje eu vou deixar uma simples tarefa para vocês. Arrumem a cama de vocês. Lavem os copos de vocês, se vocês não fazem isso. Joguem o lixo de vocês no lixo. Ninguém tem essa obrigação. Arrumem as suas próprias bagunças. Ninguém tem obrigação de fazer isso. Prestem atenção nas pequenas tarefas. São elas que vão ser contabilizadas. E eu desejo a vocês um excelente dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijão no coração de cada um. Amanhã a gente está de volta no mesmo horário. Espero que durante esses 45 dias a gente consiga ter mais clareza de quem nós somos e qual que é a nossa missão aqui nessa terra, que é o meu objetivo com essa live todos os dias. Vocês acham que é fácil para mim eu me fazer esse compromisso? Eu fiz um compromisso com Deus primeiro e depois servir as pessoas da maneira que elas precisarem. E eu quero que você, a minha intenção com essa live é fazer com que você enxergue as coisas como eu. E também passe a servir o outro. Passe a contar a sua história. E passe a mostrar para as pessoas que você tem um coração de servo. Que você está ali para servir. Que você é humilde. Independente da sua posição, do seu cargo, da sua aquisição financeira, você está ali para servir. Você é humilde o suficiente para reconhecer isso. Então comece com as pequenas tarefas aí na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Lave o seu copo no seu trabalho. Arrume a sua bagunça. Não se esqueçam disso. Ninguém é obrigado a arrumar a sua bagunça. Então faça. Pessoal, beijão no coração. Tudo de bom pra vocês. Só tirar um print. Até amanhã. Fiquem com Deus.